Olá, paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui em mais uma quinta-feira e olha, muito obrigada por estar comigo todas as quintas, nesses encontros tão maravilhosos que têm tratado da obra missionária, assim, às vezes de maneira que nós nos surpreendemos, né? Não são assuntos que comumente estão relacionados à missão, mas aqui nós mostramos a missão tal como ela é. E essas orientações são orientações do fundo da minha alma, para ajudar você, missionário que está em campo, ou para trazer, de repente, um pouco mais de conhecimento para você que é pastor, que é secretário de missões, que deseja conhecer um pouquinho mais sobre o tema. Estamos tratando de uma série, nesse momento, chamada Emoções Mortais. As emoções tóxicas na missão. Como é importante nós estarmos atentos ao nosso coração para não permitirmos que uma emoção tóxica possa se interpor entre nós e a missão, ou possa nos tirar do campo, ou possa fazer com que nós prestemos um serviço qualquer. Vamos falar sobre uma emoção que, infelizmente, ela tem prejudicado a missão de muita gente. E sem a devida atenção ou cuidado, nós nos tornamos escravos desse sentimento e vamos, infelizmente, nos perdendo dentro da missão. Vamos começar com uma frase de Denis Versian, que é muito profunda. A culpa, quando não admitida, é um ácido corrosivo que destrói lentamente a mente e o corpo. Nós comumente nos sentimos culpados. Nos sentimos culpados de coisas que fazemos, que não fazemos. Nos sentimos culpados por situações que o céu já deixou de lado e nós continuamos nos martirizando, continuamos sofrendo por algo que já ficou no passado. Eu quero esclarecer para você que a culpa é um sentimento, normal, comum, que acontece quando nós violamos a lei de Deus, quando nós transgredimos uma lei, quando nós cometemos um pecado, quando nós faltamos ética ou moralmente em algum comportamento. Mas afinal de contas, quem não, né? Como dizem os jovens, quem nunca? Nós sabemos que nós falhamos, e falhamos mesmo, né? Ninguém é perfeito, temos nossas guerras diárias, algumas nós vencemos, outras não. A grande questão é o que nós fazemos quando falhamos. É como nós nos comportamos quando pecamos. É que decisão nós vamos tomar depois que o ato falho foi cometido. Os sentimentos de culpa, eles são até úteis quando eles nos levam, nos atraem a Deus. Ou seja, quando a culpa, que é a consciência de que o pecado foi cometido, nos leva à confissão, ao arrependimento e ao reparo, claro, se nós causamos algum prejuízo. Então, se a culpa nos leva por esse caminho, então nós entendemos que é uma culpa que está sendo ali usada por Deus para o nosso bem. 2 Coríntios 7,10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Ou seja, essa tristeza que nós sentimos quando pecamos e que nos leva a Deus é uma tristeza que produz um arrependimento para a salvação. Mas aquela tristeza, aquela culpa que só traz pesar e acusação e que não nos coloca mais próximos de Deus, ela só traz tristeza e produz morte. A culpa, na verdade, ela mente para nós acerca do caráter de Deus, insistindo que nós vamos morrer tentando conseguir o favor de um Deus que nunca o concederá, porque nós não merecemos. E ao nos apegarmos a esses sentimentos de culpa, depois de sermos perdoados, sabia que nós estamos sendo orgulhosos? E quando nós somos orgulhosos, Deus olha para nós e se lembra do diabo. Veja bem, a humildade aceita com gratidão um perdão que nunca pode ser conquistado por méritos próprios e vive para demonstrar essa gratidão. Glória ao Deus de reviravoltas, glória ao Deus das segundas chances, glória ao grandão da Galileia que nos perdoa mesmo quando nós não merecemos. Mas quando nós não acreditamos nesse perdão,
não aceitamos esse perdão, é como se nós estivéssemos querendo colocar a nossa justiça acima da justiça de Deus. É como se nós fôssemos juízes do nosso próprio tribunal. É como se nós estivéssemos dizendo que o que Deus diz é mentira. A falsa culpa ofende o sacrifício de Cristo e insinua que a sua morte no Calvário não foi suficiente para que nós alcançássemos o perdão. Então é preciso que eu viva debaixo dessa sentença condenatória da qual eu nunca me absolvo. Por que eu usei a primeira pessoa? Porque, na verdade, quem impõe essa sentença sobre mim sou eu. E quem impõe ela sobre você é você mesmo. Quer dizer, uma falha foi cometida, a partir do momento que você pede perdão, que você confessa, que você repara, não há por que continuar debaixo desse jugo. Esse jugo, ele é cruel, é um jugo impossível de ser carregado. Missionário, nós falhamos, nós não somos perfeitos. Eu mesma sempre digo, quando estou pregando em manhãs missionárias, principalmente, eu olho para trás e eu sei que o trabalho que o Senhor me confiou, Ele não desenvolveu mais por causa da minha própria incompetência, por causa das minhas falhas. Eu tenho noção clara e absoluta do tempo que eu perdi envolvida com coisas que não resultavam em nenhum ganho para a eternidade. Eu sei acerca das orações que eu não fiz, do evangelho que eu não preguei. Eu sei acerca das falhas que eu cometi na missão. Eu as cometi. E nem todo o meu desespero, nem toda a minha tristeza pode fazer o relógio retroceder nem um segundo. Então, se eu não posso mudar o que passou, por que ser escravo, então, dessa situação? Por que não receber esse perdão que o céu me concede e olhar para frente? Amados, às vezes é mais fácil, muito mais fácil, nós entendermos e recebermos o perdão de Deus do que nós mesmos nos perdoarmos. Deus nos perdoa, nós queremos demonstrar que entendemos esse perdão, que aceitamos, mas nós estamos sempre voltando ao local do nosso fracasso. Estamos sempre revisitando aquela falha. Eu não devia ter dito, não devia ter feito, não devia ter ido, não devia ter atendido, não devia ter cedido. Mas se já aconteceu, deixe lá. Acabou, passou. Martinho Lutero conta que ele teve um sonho. O diabo chegou com ele com uma lista imensa. Estavam escritos ali todos os pecados que Martinho Lutero tinha cometido. O diabo chegou, apresentou a lista ao grande reformador. Ele leu e disse, olha, não está completa a lista não, acho que você esqueceu de alguns. O diabo rapidamente pegou uma caneta, acrescentou mais alguns, deu novamente a lista para Martinho Lutero e ele leu e disse, agora está completo. Agora pode escrever aí no final. E o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Olha só. Um homem que entende que não importa quão grande foi a ofensa, a graça de Deus, ela é extraordinária. O favor não merecido nos alcança. Pare de ficar pensando nos erros que cometeu no primeiro campo, no segundo campo, nas falhas que cometeu aí na semana passada. Se retrate, entenda onde está a sua fraqueza, fuja das situações que podem lhe conduzir a esse mesmo erro, mas não continue escravo do que aconteceu. Deus, ele não errou quando te escolheu, missionário. Você não é um fracasso, não é alguém que deu errado em outro lugar e está na missão porque não tinha outra alternativa. O céu não erra. O céu sabia quem você era quando te escolheu. Não acredite mais nas mentiras do diabo. Sacode do teu ombro a culpa pelos erros cometidos na missão. Todo mundo erra. Até o mais extraordinário dos missionários do mundo teve suas guerras pessoais também. Algumas ele venceu, outras não. Mas isso não diminui o valor dele na missão. Assim como não diminui o seu valor. Conta-se, e essa história, você já pode ter ouvido ela diferente, mas acerca de um rapaz que havia cometido um pecado há alguns anos, mas estava ali escravizado por essa culpa, não conseguia superá-la de jeito nenhum. E um dia um
grande profeta foi visitar a sua cidade e ele foi procurar o profeta porque ele queria muito saber o que Deus tinha a dizer sobre esse pecado. E quando ele se aproximou do profeta e perguntou, veja qual é a palavra que Deus tem para mim, com o coração dele totalmente voltado para aquela falha que ele havia cometido há anos passados. O profeta rapidamente fez uma oração e, ao virar-se para o jovem, disse: o Senhor mandou te dizer, eu já não lembro mais. Essa foi a frase que o céu me mandou dizer para você. Olha essa graça. Essa é a graça que está disponível para mim e para você. Deus pagou um alto preço, missionário, para que nós pudéssemos andar em liberdade. A justificação, ela anula a culpa. Confessar o nosso pecado, abandoná-lo e seguir adiante é o que o céu espera de nós. Os sentimentos de culpa, eles podem ser a arma que nesse momento Deus está usando para te atrair a Ele, para que você deixe com que essa corrente caia de suas mãos e você siga adiante. Ou pode ser que o inimigo esteja usando esse sentimento para fazer com que você se sinta incapaz de continuar, culpado por ocupar a posição que você está ocupando e simplesmente não tenha condições de concluir a missão. Quando não há pecado, é porque o inimigo está usando a culpa e ela deve ser renunciada. E quando é que não há pecado? É quando você já confessou, é quando você já tomou sua decisão e é quando você permanece na missão. Se a culpa continua vindo, eu preciso pedir a você, pare de acreditar nas mentiras do diabo. Não precisamos viver debaixo do fardo da culpa. Jesus já fez isso por nós. Graças a Cristo, podemos andar na luz e nunca mais sofrer com esse peso. Quando essa memória insistir em voltar, eu te convido, sai daí, ocupa tua mente com outra coisa. Lê um livro, visita alguém, dá um telefonema. Não se entregue a esse pensamento. Não revisite o local do teu pecado. Não volte para lá. É para você olhar para frente, missionário. O céu sabia exatamente o que estava fazendo quando escolheu você. Avante, Ele vive.